Principais perguntas de uma entrevista. O importante de você saber as principais perguntas de um processo de seleção é para você chegar lá mais preparado, mas é importante que você seja breve, sucinto e objetivo nas suas respostas. Seja natural e não decore. Nenhuma das respostas que eu vou dar aqui, dicas das respostas, é para você decorar e chegar lá e falar da forma que você aprendeu aqui. Por isso, a importância do autoconhecimento. Simplesmente, você se conhecendo, você vai saber dar as respostas lá. E para você se sentir mais seguro, é treinar, treinar, treinar. Treinando, você com certeza vai chegar no momento da entrevista muito mais seguro para conversar com o entrevistador. Perguntas, por exemplo, sobre você. Quando falar sobre, fale um pouco de você, fale um pouco da sua vida. Tente não levar para o lado pessoal, para o lado da família, por exemplo, você dá a resposta. Daqui 5 anos eu quero estar casado com 3 filhos. Não, dê respostas do mundo profissional. Por exemplo, fale da sua carreira profissional, começando do passado, indo para o presente, por onde você percorreu, as suas experiências profissionais. Por exemplo, por que deveríamos contratar, qual o seu maior atributo? Tente usar palavras com suas habilidades, suas competências. Por isso a importância, mais uma vez, do autoconhecimento. Não adianta você chegar lá e falar, minha grande habilidade é ser organizado. Se você não é organizado e fica parecendo que foi uma resposta decorada. Então você pode dizer o que realmente é. Por exemplo, eu sei lidar com problemas, eu sei resolver conflitos, eu tenho uma boa liderança. Você tem que dar respostas da sua parte profissional e não do que você faz pessoal. Uma outra pergunta, o que te motiva? Não responda dinheiro. Muitas vezes a motivação pode ser sim do dinheiro, mas você não precisa trazer isso numa entrevista de trabalho. Você pode dizer que você é motivado por desafios, por novas experiências, por um ambiente bom de trabalho, pelo reconhecimento. Tudo isso pode ser motivado. Simplesmente não responda, o que me motiva é dinheiro. Isso pode sim queimar um pouco o seu processo de seleção. Outra dica, quais os seus pontos fracos? Com certeza, pontos fracos você vai ter. E você já viu isso no autoconhecimento. As pessoas têm mania de chegar na entrevista e falar assim, ponto fraco, perfeccionista, que é a maioria das respostas que as pessoas dão. Isso aí já virou um pouco um clichê. Então, tente ver realmente qual é o seu ponto fraco. Por exemplo, eu sou inseguro, muitas vezes eu perco uma oportunidade por causa da minha insegurança. Você pode sim dizer que você é detalhista e às vezes acaba perdendo um tempo ao fazer um projeto, mas você tem que dizer sim um ponto fraco. Mas cuidado no que você vai dizer. Pergunta sobre a relação das pessoas e equipes. Tente pensar na sua relação, da sua experiência profissional. O que seus ex-colegas, ex-líderes, ex-supervisores diziam sobre você. Por exemplo, pode perguntar o que os seus colegas pensam sobre você. Você pode dizer, o meu ex-chefe, fulano, ele gostava muito do trabalho que eu desenvolvia. Ele dizia que eu era muito dinâmico e criativo, por exemplo. Então, diga coisas que realmente os colegas falavam de você. Com certeza você tem algum ponto forte. Uma outra pergunta, você gosta de trabalhar em equipe? Não responda não. Se você dizer não a essa pergunta, com certeza você vai ser eliminado do processo de seleção. Porque hoje, se você não sabe trabalhar em equipe, você não serve para a empresa. Então diga que sim, que você gosta sim de trabalhar em equipe. Se puder, cite algum exemplo, alguma coisa que aconteceu na sua carreira profissional, que você obteve sucesso trabalhando em equipe. Você já teve que despedir de alguém? O que sentiu? Não vai dizer que você se sentiu muito bem, porque realmente despedir alguém não dá um sentimento muito bom. Mas você não precisa dizer que foi horrível, ou que você se sentiu muito mal, ou que você se sentiu muito bem. Você simplesmente pode dizer que você cumpriu o seu dever, que você está dentro da empresa para cumprir os seus deveres, que você não se sentiu muito bem, mas que você está ali dentro da empresa para cumprir o que deve ser feito. O que te irrita mais nos seus colegas? Cuidado, essa pergunta pode ser uma armadilha. A pessoa vai querer que você fale mal das pessoas. Tente não falar mal de ninguém.
Tente dizer que você não lembra naquele momento de alguma questão, alguma característica que é tão relevante para você dizer. Se a pessoa te pressionar, você fala, eu não gosto de pessoa, por exemplo, fofoqueira, eu não gosto de pessoa mentirosa. Tenta dizer o mais breve possível, mas se tentar, primeiro, você não falar mal de ninguém, principalmente dos seus ex-colegas de trabalho. Você já teve alguns problemas com seus superiores? A mesma coisa. O que o entrevistador quer é que você fale mal do seu ex-chefe ou da sua empresa. Você pode dizer que você não tem nada a reclamar, que você sempre teve uma boa relação com seu ex-chefe, que às vezes vocês dividiam, tinham alguns conflitos em algumas ideias, mas que se chegavam a um consenso. Mas não fale mal do seu ex-chefe. Uma outra pergunta, que qualidades você admira no superior? Essa resposta pode ser realmente o que você acha do seu superior, o que você gostava mais dele. Mas você pode dizer a questão da capacidade da liderança, o senso de humor, o conhecimento técnico e comportamental, a autonomia que ele dava para os funcionários e a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro. Você pode citar qualquer coisa boa de um seu ex-chefe, mas nunca fale mal dele. Pergunta sobre experiências passadas. Por que você deixou o seu último emprego? Ele vai tentar arrancar de você alguma informação negativa. Tente não comentar sobre isso. Fale que você saiu do seu emprego em busca de novas oportunidades, em busca de crescimento profissional. A não ser que seja fechamento da empresa, falência, alguma coisa do tipo. Senão, você vai dizer apenas que você estava em busca de oportunidades. Nunca diga sobre processo jurídico. Se caso você já processou uma empresa, tudo bem, talvez você tenha tido razão neste momento, mas não comente isso sobre processos jurídicos. Outra pergunta, qual foi o seu maior desapontamento profissional? Ele também quer te testar. Nessa questão aí, você tem que mostrar equilíbrio e não tristeza, porque senão realmente vai parecer que o desapontamento acabou com a sua experiência profissional. Você pode sim dizer alguma coisa que tenha ocorrido, algum resultado que não saiu de acordo com o esperado de um projeto. Tente não falar de questões comportamentais. O que aprendeu de erros superiores? É lógico que errar, todo mundo já errou. Eu já errei, você já errou, todos nós erramos. Tente não dizer erros graves. Você pode dizer, por exemplo, que você errou uma vez ao se sentir inseguro e não ter feito bem uma apresentação do projeto, ou ter perdido uma grande oportunidade, mas não fale erros graves. Mas diga sim que você já errou e que você aprende sempre com seus erros. Conte-me uma sugestão recente que tenha feito no seu último emprego e como ela se concretizou. Ele quer saber aí se você já fez algum projeto, se você realmente fez alguma coisa que deu um resultado bacana. Tente lembrar de suas experiências anteriores. Com certeza teve alguma coisa que você fez, principalmente trabalhando em equipe, que trouxe um bom resultado. E neste momento você pode contar isso ao entrevistador. Perguntas sobre a empresa. Como a gente já disse lá no primeiro módulo, não vá para a empresa sem conhecer ela, sem saber informações da empresa e das pessoas que lá trabalham. Por exemplo, o que conhece sobre essa empresa? Não fale coisa por alto, fala sim o produto ou o serviço que são oferecidos, a missão, a visão, os valores, fale tudo o que você souber sobre a empresa. A pergunta, por que trabalhar nessa organização? Lembra quando a gente falou sobre a questão do autoconhecimento? Seja sincero e baseie-se a sua resposta no que você estudou da organização. Pegue alguma habilidade ou competência que você enxergou quando você fez o autoconhecimento e tente juntar com os valores da empresa. Assim, com certeza, você vai conquistar o entrevistador. Próxima pergunta pode ser, qual sua pretensão salarial? Não dê uma resposta pronta, porque a empresa pode ali estar jogando com você. Você pode, nesse caso, por exemplo, jogar a pergunta para o entrevistador. Mas quanto a empresa pretende pagar para esse cargo? Quais os benefícios que vão ter esse cargo? Você pode sim perguntar para ele. Você pode, inclusive, dizer que não havia pensado nessa possibilidade, que você realmente demonstrou interesse para a vaga e que você quer maiores informações. Mas pode sim perguntar para ele qual a intenção, qual a pretensão salarial da empresa quanto ao cargo. Quanto tempo espera trabalhar para nós?
Você deve dizer aí que você quer trabalhar o quanto existir um equilíbrio na relação de vocês, enquanto você, como funcionário, estiver adaptado à empresa e gerando resultados para a empresa de forma com eficácia e eficiência, e a empresa também suprindo as suas expectativas, tendo ali uma relação, um casamento mesmo, que para você vai durar enquanto essa relação for saudável. A questão do olhar. Tente não desviar o olhar do entrevistador. Mas cuidado, uma coisa é o olhar, manter o olhar no entrevistador, outra coisa é encará-lo. São coisas totalmente diferentes. Para você não ter que ficar encarando, olhando fixo no olho dele, você pode simplesmente imaginar um triângulo nessa região, que seria os olhos mais a testa, e olhar para este ponto. Tente manter o contato ocular constante com o entrevistador. Não desvie o olhar, isso pode passar alguma coisa de insegurança ou ela pode achar que você está mentindo. Mantenha o olhar direto com o entrevistador, conversando com ele, fazendo gestos sim e sempre demonstrando interesse e entusiasmo. Nessa foto demonstra bem a questão do interesse. Ele está para frente, ele está ocupando espaço, ele está gesticulando, está sorrindo e está mostrando animação. Não significa que você deve gritar, chorar, gesticular demais. Simplesmente demonstrar interesse naquela vaga. Essa questão é muito avaliada pelos entrevistadores. Eles adoram quando vem uma pessoa entusiasmada, interessada, com energia sobre aquela vaga. Entanto, demonstra interesse. Mostre os cotovelos. Seguinte, já foi comprovado que quanto mais você ocupa espaço mostrando seus cotovelos, mais competente e seguro você parece estar. Igualmente nessa foto, você não está escondendo as mãos, você simplesmente está na mesa, sentado, mostrando os seus cotovelos. Você pode ficar o tempo todo nessa postura, não tem problema. Use palavras fortes. Por exemplo, use a palavra por quê. Toda vez que você for responder uma daquelas perguntas que a gente já viu, você pode responder usando por quê. Assim, se o entrevistador te pergunta, por que devemos te contratar? Você deve responder, porque eu sou assim, assim, assim. Porque eu com certeza vou dar resultado para a empresa. Porque eu gosto da empresa, do tipo de trabalho, porque eu tenho perfil. Use a palavra porquê. Simplesmente porque a palavra porquê ela tem um gatilho mental no outro que necessariamente ela vê uma ação em reação e ela acaba aceitando aquela resposta muito bem. Somente usar a palavra porquê, você já tem uma grande dica aí. E use o nome do entrevistador. Ao chegar na sala, guarde o nome dele. E todas as vezes que você for responder ou for perguntar alguma coisa, chame ele pelo nome. Por exemplo, se eu fosse entrevistadora, você vai me perguntar alguma coisa, você pergunte, Carol, quando eu vou ter retorno dessa entrevista? E não, quando eu vou ter retorno dessa entrevista? Use o nome. Isso faz com que o cérebro se comporte de uma forma única e a pessoa vai se sentir muito melhor. Saia coerente. A saída é tão importante quanto a entrada. Então, quando você for sair, simplesmente saia. Não fique indo e voltando na sala. Faça todas as suas perguntas que tem que fazer e saia. Se você vai e volta e fala, mas quando vai ser a resposta? Vai ter algum feedback? Não. Enquanto você estiver sentado fazendo a entrevista, ali você vai fazer todas as suas perguntas. A partir do momento que você levantar, você vai sair. Lembrando que a imagem final seja do seu rosto e não das suas costas. Então, despeça do entrevistador com um sorriso e agradeça a oportunidade. Mais uma dica seria o rapport e o espelhamento. O que é isso? O rapport significa você entrar no mundo do outro, você entender o mundo do outro e é muito simples de fazer isso. A pessoa vai se sentir melhor, mais agradável na sua conversa e você vai conseguir conquistar ela. Por exemplo, ao entrar, se o entrevistador estiver em pé, você fique em pé também e só sente na hora que ele sentar. Não faça de forma diferente. Além de ser educado, você ali já vai facilitar a sua comunicação. E como você faz esse rapport? Como você faz espelhamento? Simplesmente você imita o que a outra pessoa está fazendo, como se fosse um espelho mesmo. Por exemplo, você pode imitar o padrão respiratório da pessoa. Se a pessoa está respirando, você vai imitando o padrão dela, porque ela vai se sentir ali como se tivesse uma outra pessoa igual a ela na sua frente. A postura, por exemplo, a pessoa está sentada
um pouco para trás, você senta também um pouco para trás. A pessoa chega para frente, você automaticamente chega para frente. Você começa a imitar algumas posturas e gestos dela. E o contato visual e expressão facial. Tente ver as expressões que ela costuma fazer, por exemplo, na hora que ela fizer uma expressão de entusiasmo falando da vaga, você também faça essa expressão de entusiasmo. Regra de ouro, você acompanha, acompanha, acompanha o outro. Depois é só conduzir. Você vai vendo a postura, a forma que ele respira, a forma que ele gesticula, vai acompanhando, acompanhando e depois você vai fazendo esse espelhamento. Com certeza vai te ajudar muito na comunicação. Se prepare, essa daí é uma dica de ouro para você e acredite, pode fazer toda a diferença. Que é o seguinte, estudos recentes mostraram que se nós ficarmos durante 2 minutos em uma posição, as nossas taxas hormonais elas alteram e faz com que nós, além de nos sentirmos melhor, faz com que nós nos sentimos mais seguros e confiantes. É uma coisa simples. Simplesmente, antes de você ir para a entrevista, você vai fazer a postura de super-herói por 2 minutos ou a postura de vencedor. Simples, você vai ficar 2 minutos na frente do espelho ou não, fazendo uma cara de vencedor, postura de vencedor ou a de super-herói. Simplesmente, as suas taxas hormonais vão se alterar e você vai se sentir melhor. E quando você chegar na entrevista, você vai passar uma imagem de mais seguro, mais competente e mais confiável. Acredite, faz toda a diferença. Faça o teste que você vai ver que dá certo. Olá, meus queridos amigos do nosso canal do YouTube, aqui é a América Mia, psicóloga, e é um prazer imenso estar aqui com vocês, dando algumas dicas de como você pode melhorar, potencializar aí o seu talento. Hoje nós vamos falar especificamente sobre atendimento telefônico, como é que a gente pode melhorar o nosso atendimento através do telefone. Pois é, muitas vezes a gente acaba deixando de lado esse instrumento tão importante no nosso dia a dia e a gente acaba cometendo algumas gafes, alguns erros que podem comprometer todo o nosso trabalho, não é verdade? Então vamos lá, vamos acertar mais e errar menos, tá legal? Então vamos lá, gente, a dica número 1. Quando a gente vai atender o telefone, gente, a gente precisa primeiro planejar, a gente tem que se organizar no ambiente de trabalho. Então, se você já sabe que você vai atender um cliente, que você vai fazer esse trabalho, você tem que deixar na tua mesa ou no balcão onde você trabalha, todo o material necessário. Então, assim, se você vai ter que consultar alguma lista de preços ou alguma informação, ela tem que estar à tua mão. Outra coisa que não pode faltar, tem que estar sempre ali, é um bloquinho de anotações, um caderno com uma caneta, para que você sempre anote o nome da pessoa a hora que ela liga, tá certo? Então são coisas assim que já tem que estar à mão, assim que você chegou no trabalho, ele tem que estar ali, tá certo? Outra coisa, gente, a gente tem que estar sempre preparado para atender o telefone. Então, todo mundo que trabalha na empresa não pode deixar o telefone tocar muitas vezes. Isso é uma regra básica, né, do atendimento, mas às vezes a gente acaba esquecendo e o telefone fica tocando, tocando, tocando e ninguém atende aquele telefone, né? Então, você pensa que hoje nós vivemos numa sociedade em que tempo é realmente dinheiro. Então, hoje a gente sabe, né, que perder tempo é perder dinheiro. Ninguém mais aguenta ficar lá um tempão ou esperando a pessoa atender. Então, no máximo 2 vezes, no máximo 3 vezes a pessoa já tem que atender o telefone, tá? Se for possível, você ter até aquela chamadinha que você pode retornar a ligação, que você vê o número e tal, é interessante também até para o teu comércio, tá? Se por acaso alguém deixou de atender o telefone, você já sabe qual foi o número e você liga na sequência, ok? Outra dica, gente, que é muito, muito importante é a preparação. Essa daqui, gente, tem que aprender. É a preparação comportamental na hora de fazer um atendimento telefônico. Hoje, uma das profissões que estão aí prestes a acabar é o call center.
Sabe por quê? Porque as máquinas estão chegando e elas estão substituindo os homens de uma forma tão eficaz, tão boas, que às vezes parece até que você está conversando com a pessoa, né? Então, olha, como que a gente pode se distanciar, né? Ou se diferenciar e resguardar o nosso trabalho? É justamente onde a máquina não pode nos substituir, que é a humanização. A máquina não pode substituir um tom de voz bacana, um atendimento acolhedor. É esse o diferencial hoje do atendimento telefônico, certo? E aí você também precisa de preparação. Como é que é isso? Olha, alguns estudos sobre tom de voz, expressão, comunicação dizem o seguinte: quando você está olhando para uma pessoa assim, dos 100% da comunicação, 55% é expressão facial e corporal, ou seja, eu não preciso dizer nada para você saber como é que eu estou me sentindo. Veja, ou, percebe? Eu não preciso dizer uma palavra e você consegue enxergar expressões em mim que mostram, tá feliz, tá triste, tá com tédio, né? Tá brava, tá? Então, a gente consegue perceber mais que 50% da comunicação é expressão facial corporal. Quando eu começo a falar, então 38% é meu tom de voz. Então, uma coisa eu dizer assim pra você: bom dia, ou bom dia, bom dia. Ou tem gente que nem fala dia, tá? É a mesma expressão, só que falada de formas diferentes, elas vão ter um impacto diferente em quem recebe essa mensagem. E apenas 7% são as palavras que eu realmente falo. Então é por isso que quando a gente passa uma mensagem, o mais importante é a forma como eu falo e não o que eu falo. Porque às vezes eu posso falar a pior informação para você, mas a forma como eu falo, como é mais acolhedora, ela ameniza toda a chateação. Agora, nós estamos falando de atendimento telefônico. Como é que fica se a pessoa não está nos enxergando? A gente perde toda essa questão visual e o tom de voz ganha uma proporção muito maior. 82% então da comunicação por telefone é tom de voz e só 18% são as palavras que a gente diz. Então, a forma como a gente atende, ela é muito mais importante, né, do que o que nós estamos dizendo. Então, eu posso dizer assim: empresa X, Meire Caminha falando bom dia, ou eu posso falar assim: empresa X, Meire Caminha falando bom dia, ou eu posso falar: empresa X, Meire Caminha falando bom dia. Tá? Então, assim, eu posso dar entonações diferentes na forma como eu falo, tá? Uma outra questão aí da formalidade é justamente ter essa sequenciazinha que eu acabei de falar, tá? Você primeiro atende o telefone identificando a empresa X, tá? Empresa Y. Depois eu falo o meu nome, Meire Caminha, e depois eu falo o bom dia, tá? Então, empresa X, Meire Caminha falando, bom dia, em que eu posso ajudá-lo? Tá? Então, é nessa sequenciazinha que a gente atende ao telefone, tá? Não é assim, alô, nem alô, não. Tendo essa sequência. Isso é um atendimento profissional, tá legal? Lembra sempre, assim você não erra, tá? E aí, você vai treinar antes de pegar nesse telefone. Então, é legal que quando você chega no trabalho, você se prepare psicologicamente para o atendimento, independente se ele é por telefone ou se ele é pessoal, tá? O importante é que você faça alguns exercícios, você relaxa bem o corpo, relaxa os ombros, né? Relaxa a cabeça, roda a cabeça aqui e ali, respira fundo, tá? Isso. Aí você vai fazer alguns movimentos assim com os... Isso, mexe bem os músculos, tá? Da boca, para acordar, porque precisa atender com sorriso. O nosso tom de voz obedece aos músculos, ele é inconsciente, tá? Então, a gente consegue, pelo tom de voz da pessoa, saber se ela está feliz ou se ela está triste em nos atender, não é? E aí, quem vai dizer isso? E dá para saber também se a pessoa está sorrindo ou não, pelo telefone.
Então, se você está atendendo ao telefone e você quer passar a mensagem de que o teu cliente é especial e que você está receptivo e que você está feliz em atendê-lo, tem que ser sorrindo, tá? Então aí você pega o telefone, né? Então antes de pegar o telefone, dá aquela respiradinha, imposta não só a voz, mas também o corpo, se prepara para estar atento àquilo. Então o seu cérebro já jogou toda a informação necessária para os teus músculos e para a tua mente. Olha, só com o seu corpo, tá? Então atendeu o telefone, Empresa X, América Mia falando, bom dia. Oi, quem está falando? Sou João? Olá, sou João, tudo bem? Muito obrigado pela sua ligação. Em que eu posso ajudá-lo? Olha só. Tá? Então, olha como ficou a minha voz quando eu me preparei fisicamente para poder atender o telefone. Olha só, quando eu estou sentada, aquela cara de tédio, entendeu? Aí pego o telefone e falo, Empresa X, América Mia falando, bom dia. Pois não. Sim. Olha a diferença, gente. Então, o fato de você estar em pé, o fato de você se arrumar na cadeira, o fato de você se preparar para atender ao telefone faz toda a diferença, porque o primeiro impacto realmente fica. É muito difícil você fazer uma segunda impressão depois que a primeira já foi dada. E nós somos muito sensíveis para esse tipo de sinais, que é tom de voz, expressões, tá? Nosso cérebro, ele lê isso muito rápido, então a gente já percebe se a gente é bem querido ou não, porque nosso radar de rejeição é muito alto. O grande medo da maior parte da população, da humanidade, é ser rejeitado. Então nós temos radares muito aguçados em saber se nós somos queridos ou não, independente se é por telefone ou se é pessoalmente. Então fica atento a isso, porque o teu cliente, antes de ser um cifrão, ele é um ser humano que tem sentimentos e ele quer ser respeitado, ele quer ser bem recebido. Então, se você quer fidelizar o seu cliente, então trate de fazer também o seu papel olhando para ele como um ser humano, olhando para ele com respeito, beleza? Então, se prepara para passar a informação correta logo na primeira chamada, beleza? Então, vamos lá. Outra dica bacana é não deixar essa pessoa esperando muito tempo, tá? Então, toda vez que a pessoa pediu uma informação, você não tem ali, você não estava preparado ou nem dava, você fala assim, um minutinho só, por gentileza, senhor, eu vou checar a sua informação. Você vai lá e não fica esperando, vamos supor que você precisa que uma outra pessoa traga para você essa informação. Você fica ao lado do telefone e fala assim, sou fulano, só um minutinho, por favor, que a gente está aqui pegando o seu material, só um minutinho, tá? Aí você deixa ali lá. E se for possível, enquanto a outra pessoa está resolvendo, se você puder continuar a conversa com esse cliente, melhor ainda. Ô, seu fulano, eu estou pedindo aqui, a pessoa foi dar uma olhadinha aqui no teu material, nos seus dados. Enquanto a pessoa checa aqui, eu estou aqui aguardando com o senhor, tá bem? E o senhor tá bem, seu fulano? Como é que tá a sua família? Se é um cliente já de longa data, tá? Como é que tá a sua família? O senhor tá bem? Ah, nossa, ou se você não conhece nada do cliente, ô, seu fulano, como é que você tá aí no dia de hoje, hein? Chuvão, hein? E aí esse calor, né? Você puxa um papo com essa pessoa pra quê? Para diminuir a sensação de tempo de espera, tá? Então, o atendimento telefônico, ele vai ser bem ou mal avaliado dependendo da percepção que esse cliente teve. Então, o cliente não gosta de achar que aquele atendimento demorou muito tempo, né? Que ele perdeu tempo naquele atendimento. Então, uma forma que você tem de diminuir essa insatisfação é colocando coisa no meio, tá? Puxando um assunto, né? Conversando um pouquinho com essa pessoa, mas também não vai conversar coisa besta, né? Conversa uma coisa que seja interessante, tá legal? Então, assim, é legal que você leia também um pouquinho, que você se instrua um pouquinho, que você tenha lá pelo menos um tema bacaninha para você puxar esse assunto com esse cliente. Tá legal? Olha, quando a gente fala por telefone, a gente precisa falar de uma forma um pouquinho mais lenta do que o normal. Por exemplo, aqui no vídeo eu tô falando com você numa velocidade normal. Mas se eu estivesse falando com você ao telefone, eu falaria de uma forma
um pouquinho mais espaçada, porque justamente como você está perdendo toda essa informação que eu estou te passando aqui, dos gestos, da ênfase, da expressão facial e tudo mais, a pessoa vai ter que prestar muito mais atenção no meu tom de voz e nas palavras que eu estou dizendo. Então, aí é importante que você fale um pouquinho mais lento, não demais, mas um pouquinho mais lento, porque você sabe que a pessoa vai ter que prestar muito mais atenção do que na comunicação visual, tá legal? Tá? Outro erro que ficou muito famoso aí nos call centers é o gerundismo. Sabe aquela coisa assim de falar, vou estar fazendo isso agora, vou estar mandando para a senhora, vou estar, né? Então, esse vou estar fazendo, são esses três verbos não existem em português. Vou, que é o verbo ir, estar fazendo, não, é vou fazer ou irei fazer, esse é o jeito correto, tá? Farei isso, tá? Então, assim, são outras formas mais corretas de se prestar alguma ação no futuro, tá legal? Então, evita esse tipo de coisa. Ficou bastante famoso isso também, né, no coisa, porque isso foi uma tradução do inglês e uma adaptação, e a gente acabou inventando um modo aí verbal aí que não existe no português, tá legal? Tá? Então evita isso, evita gírias, evita tom de deboche no telefone, porque isso pega muito mais forte do que no pessoal, tá legal? Evita também suspiros, tipo no telefone, tá? Ou mascar chiclete, ou falar comendo. Às vezes você tá acabando de comer uma maçã, alguém te deu uma balinha, um salgadinho, sei lá, alguma coisa, você tá acabando de engolir, primeiro engole esse negócio, depois você atende o telefone, tá legal? Porque senão você vai assim, empresa X, primeiro que a minha falando bom dia, oi, sabe? Não dá, é péssimo, até pra gente que tá falando pessoalmente, a pessoa mastigar e falar com você, né? E no telefone é pior ainda, tá legal? Então evita esse tipo de coisa, tá? Agora, para finalizar, eu vou dar uma dica de como você atende um cliente quando ele está muito nervoso, tá? Então, às vezes, você pega um cliente que está insatisfeito, que está bravo e tal, e ele precisa resolver aquele problema, e você justamente foi a pessoa selecionada para atender o cliente. Então, normalmente, quando a gente não sabe lidar com a emoção dos outros, a gente mistura a nossa emoção com a emoção delas, e a gente tem muito medo de raiva. Então, quando o cliente liga com muita raiva, a nossa tendência é sair correndo, né, da pessoa, porque normalmente a pessoa vem xingando, a pessoa vem gritando, e mesmo que seja por telefone, a gente tem meio que um medinho de falar com a pessoa, porque aquilo já faz o nosso coração bater forte, já traz aquelas reações de ansiedade, e a ansiedade é gerada pela emoção do medo. Então, a raiva do outro gera medo em nós, tá? E o medo faz com que a gente queira sair correndo. Aí a gente quer ou passar o telefone para alguém, ou a gente quer acabar com aquela ligação, e às vezes a gente, no desespero, a gente acaba atendendo da pior forma possível, tá? Então, a primeira ponto é você saber isso, tá? Que eu não preciso ter medo da reação da outra pessoa. O que eu vou fazer? Eu tenho que saber o que o cliente quer. O que ele quer? Ele está insatisfeito porque alguma coisa deu errado, ele quer que alguém escute o que ele tem para falar e resolva o problema dele. É isso que o cliente quer. Se você entregar isso, você não precisa ter medo, não precisa sair correndo, beleza? Tá, cliente ligou, tá xingando. E ao invés de você ficar retrucando o que ele fala o tempo todo, tipo respondendo, o cliente fala, você, não, mas senhor, não, mas isso, não faça isso. Quando a gente está com muita emoção ou com muita raiva, o que a gente precisa fazer é desabafar. Então, deixa o cliente desabafar, anota o nome dele, anota tudo que ele está falando no seu caderninho e faça alguns sons do tipo que você está escutando, tipo, sim, senhor, sim, entendi, senhor, entendi, estou entendendo, tipo, estou dizendo para ele que eu estou aqui e não dormi, tá? Então, estou lá escrevendo tudo aquilo que ele falou. O cara acabou de falar, já desabafou tudo, mesmo que ele não tenha razão, você deixa ele falar. Acabou de falar,
você vai dizer assim para ele: seu fulano, deixa eu ver o que aconteceu com o senhor. Pelo que eu entendi, você vai dizer para ele o que você entendeu. O senhor fez uma compra, o negócio deu errado, aconteceu isso, você já reclamou para ciclano, para beltrano, não sei o quê, é isso? Tá. Então, um minutinho, senhor fulano, nós vamos resolver isso. Meu nome é América Mia, você pode anotar, né? Eu pessoalmente estou tomando conta do seu caso. Olha aí, você já começou a fazer uma coisa que ele queria, você vai ver que na hora ele vai amenizar. O que ele quer? Ele quer que você sinta como ele sente, para você sentir a indignação do que ele está passando, e ele quer transferir esta coisa para você. Se você acolheu isso e disse: seu fulano, fica tranquilo que a partir de agora eu estou me responsabilizando pelo seu caso. Eu não tenho condição de resolver isso agora. Eu vou falar com outro departamento, eu vou levantar todas essas informações. Me deixa o seu telefone, por favor, seu fulano, que eu ligarei na sequência, ok? Aí o senhor não precisa ficar me esperando, perdendo ainda mais o seu tempo, ok? Desligou, você realmente vai fazer aquilo que você prometeu, vai levantar os dados e vamos supor que você não consegue resolver na hora ou não é com você. Como é que você faz para resolver uma situação que você disse que vai resolver? Você vai dizer o seguinte: você vai tentar resolver ali e vai ligar para o seu fulano. Vai dizer assim: seu fulano, aqui é a Meire da empresa X, tudo bem? Seu fulano, como eu prometi ao senhor, eu estou tomando conta do seu caso. Relembra o contrato, tá? Que é o compromisso. Eu estou tomando conta aqui do seu caso. A questão é que aconteceu um erro aqui nos dados e vai demorar 2 dias ou 1 dia, tá? Para resolver o seu problema. Eu tô aqui, seu fulano, em cima, porque não depende de mim, mas depende desse processo. Mas eu quero que o senhor saiba que eu estou aqui em cima deles e eu vou tentar antecipar esse prazo de resolução para a gente amenizar o seu prejuízo. Tudo bem para o senhor? Eu só estou te ligando para dar essa satisfação. Ele vai falar: tudo bem, porque ele já tem alguém se preocupando com aquilo, não precisa ele ficar te ligando. E aí, passa mais um tempinho, você liga para ele de novo, né? Passa lá algumas horas ou no final do dia você lembra: seu fulano, olha, só para lembrar o senhor, eu ainda não consegui resolver, mas só para você saber que eu tô aqui ainda cumprindo com aquilo que eu prometi, tô olhando aqui o senhor, só fica tranquilo que esse problema aqui agora é meu, tá bem? Ok. E aí você vai dando feedbacks para essa pessoa, pelo menos uma vez ao dia, até você conseguir resolver aquele problema. Porque, veja, essa técnica funciona, gente, porque todo mundo sabe que nós estamos, nós podemos errar, todo mundo erra, o correio pode errar, o sistema pode falhar, as pessoas podem falhar e a gente sabe disso, o cliente sabe disso. Agora, o que ele não quer? Ele não quer o desdém, ele não quer o descaso. Então, ele perdoa qualquer erro que a empresa pode ter cometido, por mais esdrúxulo que seja esse problema, mas se ele vê que alguém está se importando, que alguém está vestindo a camisa dele, está lá lutando por ele, ele não se importa. Por quê? Porque ele sabe que você vai errar menos agora. Ele sabe que esse erro está tendo um aprendizado, tá? E que vocês vão fazer o máximo possível para minimizar esse erro. Além disso, vocês estão ganhando ponto com esse cliente, porque vocês estão vendo que ele está vendo que vocês são uma empresa que realmente se importa em melhorar a qualidade do serviço. Vocês não estão negando o erro, vocês não estão fazendo desdém com esse cliente, vocês estão acolhendo o cliente com todo o respeito que ele merece. O cliente está dando um voto de confiança e a forma que vocês atendem é uma forma de responder a isso de uma forma, como é que eu vou dizer, respeitosa e grata, né? E é dessa forma, gente, que a gente fideliza problema. A gente sabe que na fidelização a gente tem uma relação, um relacionamento com o cliente. No relacionamento a gente tem coisas positivas e também tem coisas negativas, mas o mais importante é que a gente supere as coisas negativas com sabedoria, trazendo o aprendizado. Assim, nem mesmo a experiência negativa, ela é vista dessa forma, ela consegue realmente cumprir a função dela, é a gente aprender com o nosso erro e melhorar
sempre pronto, deixou uma marca positiva para o seu cliente. Tá legal, gente? Então, vamos resumir aqui o que a gente viu hoje. Preparação, palavra-chave. Preparação e treino da entonação, do tom de voz que você usa. Atenda rápido, no máximo em 2, 3 toques. Fala primeiro o nome da empresa, seu nome e depois o bom dia. Sempre deixa um caderninho de anotação. Anota sempre tudo que o cliente fala, que é coisa desagradável, tem que repetir tudo que você já acabou de falar. Tá certo? Que isso mostra desdém, né? Mostra que é falta de atenção, tá legal? Então, gente, agora é só colocar em prática, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o nosso próximo.